Olá pessoal, boa tarde, boa noite, quase noite aqui. Estou fazendo essa gravação no domingo para deixar para vocês na segunda-feira, para que vocês possam assistir a hora que puderem, para a gente poder fazer uma reflexão, né, a respeito do nosso princípio do mês, crise. Estamos na terceira semana, esse é o terceiro vídeo que eu estou fazendo. Tentei melhorá-lo aqui um pouquinho, a transmissão, vamos ver se... Espero, né, que tenha melhorado um pouquinho, para a gente poder refletir, né, a respeito das mudanças que nós temos que fazer, porque essas mudanças elas têm que partir de nós, né? Eu deixei algumas frases aqui, né, para que vocês possam ver e leiam, né? Então, a vida é um eco. Se você não está gostando daquilo que você está recebendo, presta atenção naquilo que você está emitindo. Nós não podemos esquecer, independente daquilo que nós acreditamos, da religião que nós seguimos, né? Nós somos luz, nós somos energia e nós recebemos aquilo que emitimos. Se conseguirmos emitir coisas boas, nós só receberemos coisas boas. Ou se quando não recebermos coisas boas, nós não reagirmos, nós agirmos de uma forma a ter um pouco mais de aceitação e tentar mudar dentro de nós essas coisas que a gente não está gostando, vai ser muito bom, né? Nós estamos tentando aprender isso aqui. E como a gente costuma dizer no Amor Exigente, né? Nada muda se eu não mudar. A mudança começa comigo, não vai começar com o outro, né? A gente acha difícil isso, porque eu acho que todo mundo já meio que aprendeu, né? Lá vem de raízes culturais que a gente quer sempre mudar o outro, né? E a gente já tem dificuldade de mudar a nós mesmos, né? Eu acho que é muita pretensão a gente querer mudar o outro. A gente não consegue. O outro muda se ele quiser mudar, né? Então, eu vou falar um pouquinho, entrar um pouquinho mais nesse tema da crise, recordar um pouquinho daquilo que nós falamos nas 2 primeiras semanas, e eu vou colocar aqui para vocês uns slidezinhos para a gente poder acompanhar juntos, né? Para a gente poder seguir e conversar um pouquinho, fazer uma reflexão na verdade, do que já foi dito, do que nós conversamos nas 2 primeiras semanas. Mas eu acho importante a gente rever para depois a gente focar um pouquinho na terceira semana, que é a semana que nós estamos, né, começando. Então, o 8º princípio básico, que é a crise, ele é chamado de um princípio esperançador, isto é, que nos dá esperança, que nos traz esperança de mudança, né? Então, a crise do grego, crises, né? Segundo os gregos, essa palavra tem como significado o estado das situações e ações quando em mudanças, sendo essas para melhores ou para piores, isto é, não necessariamente a crise é uma mudança para pior, né? Em português nós vamos achar lá ato de separar, decisão, julgamento, evento, momento decisivo. As crises não são eventos infelizes, são causados pelo comportamento de alguém. Então,
durante as crises, ela pode implicar em dor, desconforto, insegurança, mas a gente não pode esquecer que também criam a oportunidade de romper com o passado e abrem a possibilidade do novo. Nós falamos muito da crise, né, que o dependente químico, o adicto, o nosso familiar problema, normalmente provoca uma crise, nos afeta com esta crise e nós apenas reagimos. Então, o momento é de mudança, e essa mudança é para que possamos fazer nós a crise. Nós vamos provocar esta crise e vamos administrar, porque quem provoca a crise administra a crise. Embaixo vocês vão ver que tem lá no cantinho direito da tela, crise, riscado o S, crie, né? E é isso mesmo, nós podemos criar. Temos que administrar esta crise, sem dúvida nenhuma, né? E da crise bem administrada, surge a possibilidade de mudança, né? E essa mudança, sem dúvida nenhuma, é uma mudança positiva, porque nós temos que estar preparados para provocar uma crise, para poder administrá-la, como já foi dito anteriormente. Se nós não estivermos equilibrados e preparados, não adianta, é melhor não fazer nada, né? Nós temos que assumir posições, fechar a questão, acarreta crise que, se bem administrada, gera a mudança necessária. Então, assumir essas posições e fechar a questão é o que vai fazer com que eu administre e gere essa mudança necessária. É preciso ter coragem e disposição para mudar e ser capaz de amar os filhos de modo a fazer o que precisa ser feito, sem pena deles ou de si próprio. Eu acho que muitas pessoas devem ter se sentido desta forma, né? Assim como eu me senti em vários momentos, até aprender, né? Porque o aprendizado ele é dolorido. A gente está muito habituado a fazer coisas, a realizar coisas de uma forma que quando você tem que mudá-las, sempre dói, né? Então, já comentei aqui, já comentei em vários outros momentos, né? A adicção do meu filho nos trouxe muito sofrimento, como traz para todos os pais. E se não for filho, se for marido, se for o pai, a mãe, não importa. Os entes queridos afetados pela adicção nos trazem muita tristeza, muita dor, né? Muito sofrimento. Então, nós precisamos entender como lidar com isso. Não é deixando que o sofrimento tome conta da gente que a gente vai resolver o problema, né? Nós temos que nos cuidar, em primeiro lugar, para nos equilibrarmos e para, com isso, podermos ajudá-los, né? Por isso ali é importante quando está dizendo é preciso ter coragem e disposição para mudar e ser capaz de amar os filhos de modo a fazer o que precisa ser feito, né? Muitas vezes a gente fica com pena, mas se eu agir desse jeito, enfim, a gente precisa trabalhar isso. É necessário que eles entendam que são pessoas que estão passando por um processo de adicção. Essa adicção tira totalmente o prumo, tira o discernimento
E alguém na família, ou os outros membros da família, preferencialmente todos que estiverem convivendo, têm que tomar uma atitude para que esse discernimento seja restaurado, né? E se a gente deixar isso solto, a responsabilidade, nós estamos deixando a nossa responsabilidade de lado. Então, quando a gente fala precisa ser feito, né? Fazer o que precisa ser feito, é fazer o que precisa ser feito. Porque o combinado não é caro, isso não é uma coisa que precisa ser com violência, muito pelo contrário, isso tem que ser feito num momento em que todos nós estejamos calmos, serenos e com a coisa já em mente, né? Não fazer de uma maneira solta, não. Temos que fazer de uma maneira que a gente tenha consciência daquilo que está fazendo. Então, nós temos essa Defiforex, né? Que é defina o alvo, fixe prioridades, formule um plano de ação e execute. A semana passada eu cheguei a falar disso também, porque nós estamos só revendo, né? Mas é assim, recordando, quando nós temos esse problema em casa já instaurado, né? Vem com eles tantos problemas, são tantas coisas juntas, e às vezes são pequenos problemas juntos que a gente não sabe por onde começar. Por isso defina o alvo. Por isso que é importante definir o alvo. Nós precisamos saber por onde nós vamos começar. Nós temos que ter um princípio, um início, né, para tomar alguma atitude. Então, eu vou definir o meu alvo e vou fixar prioridade. Esse é o ponto. Formular um plano de ação. Preferencialmente, formular esse plano de ação juntamente com as outras pessoas que ali estão convivendo com o adicto ou com a pessoa que tem problema comportamental. Porque às vezes nem é um problema de droga, né? Eu costumo brincar até, né, que às vezes a pessoa não usa droga, né? Ela tem comportamentos droga, né? E é assim mesmo. O usuário de droga, ele muda o comportamento dele e fica um comportamento complicado, mas existem pessoas que não usam drogas e têm comportamento complicado. Então, a gente precisa levar na mesma linha, não importa, né? Depois que eu formular esse plano de ação, eu tenho que executá-lo. Então, vamos dizer que, olha, o que está mais me incomodando, vou dar um exemplo que foi o meu primeiro exemplo, o que está mais me incomodando é que não tem hora para chegar, não tem hora para sair, não tem hora para comer, não tem hora para nada. Chega como se fosse para um hotel. Chega no hotel, faz o que quer, a hora que quer e a coisa fica solta. Então, a primeira coisa foi disciplinar e impor regras. Isto foi feito definindo esse alvo. Era uma prioridade, nós fixamos essas prioridades, nós sentamos, formulamos um plano, meu marido e eu, Enzo e eu, e colocamos para o nosso filho. A partir de agora vai ser assim. Você tem até às 11 horas da noite para chegar em casa. Se o relógio der 11h01, você não entra. 11h, não importa. Passou das 11, não... Isso é muito difícil, né? E eu tive muita dificuldade, já falei aqui, tive muita dificuldade no início, porque fechava a porta, fechei algumas vezes a porta, porque não chegou no horário, e o meu espírito ficava do lado de fora, porque eu ficava super preocupada.
e depois a gente vai aprendendo. Então, quando a gente fala definir o alvo, fixar prioridades, formular um plano de ação e executar, é isso, é do começo ao fim e eu tenho que executar. Não posso fazer com que isso seja uma ameaça, porque não é uma ameaça, e muito menos uma ameaça vazia, que não vai ser cumprida. Então tem que ser cumprido aquilo que eu colocar. Se eu não ainda tiver capacidade de fazer, se eu não estiver preparada para fazer, não faço. Mas eu tenho, por isso que eu tenho que definir e formular um plano, né, de ação, para que tudo isso seja feito de forma racional, né, e que todos estejam ali sabendo como será feito. Então, administrar a crise sem medo, controlar cada regra, aquilo que eu falei, foi estabelecido horário, é só um exemplo horário, tá? Pode ser qualquer outra coisa. Vai ser controlado cada regra, cada limite estabelecido. A gente tem que fazer a parte da gente para poder solucionar esse problema. Então, eu tenho que fazer isso, pensar nisso, seguir nisso, fazer a minha parte e ser o exemplo. Por causa disso, ou apesar disso, ser feliz. Gente, aquilo que a gente sempre diz, a dor muitas vezes é inevitável. O sofrimento é opcional. O que é que adianta eu ficar remoendo o sofrimento? Tudo isso é aprendizado, não é do dia para a noite, não é ser uma pessoa fria com o que está acontecendo, não é isso. Eu só não posso entregar o controle remoto da minha vida para uma outra pessoa, seja ele meu filho, meu marido, meu pai, minha mãe. Não, eu tenho que administrar essa minha vida. Eu não posso ser infeliz porque o outro decidiu ir por um caminho que não é o meu caminho. O meu caminho eu vou seguir. Eu posso fazer de tudo o que seja possível para ajudá-lo, mas eu não posso seguir a vida dele. A vida é dele, a escolha é dele. Viver e deixar os filhos viverem, experimentando as consequências do que fazem. Não se pode impedir o crescimento de um filho. Nós não estamos falando aqui de crianças e nem de adolescentes menores de idade. Nós estamos falando de pessoas que já são adultas e que já deveriam estar, né, responsáveis por suas vidas. E eu já ouvi muita gente dizer assim, não, eu deixo o meu filho usar droga em casa porque eu tenho medo dele ir para a rua, usar a droga na rua e a polícia pegar e levar preso. E daí? O que é que a gente faz com isso? Se eu permitir que ele use a droga em casa, eu estou sendo conivente. Eu estou passando a mão na cabeça dele dizendo, olha filho, tudo bem, aqui em casa tudo bem. Não é assim. Não é assim que eu resolvo. Muitas vezes, ele tem que aprender, né, que aquilo, ele sabe que se a polícia pegar ele vai ser preso. Então por que ele vai usar? Por que eu tenho que ser conivente com o uso se eu não concordo com isso? Então, coisas para a gente pensar. É claro que se você não está preparado para fazer isso, leva um tempo para se preparar, vá estudando, vá se preparando, porque é a única maneira que a gente tem de ajudá-los. Um inconsequente existe porque não se deixa ele receber as consequências de suas ações, né? Tudo que ele faz errado, alguém vai lá e conserta. Ele nunca vai consertar.
Se eu fizer pelo outro tudo aquilo que é de responsabilidade dele fazer, por que ele vai fazer? Tem alguém fazendo para ele, né? Então a gente precisa lembrar disso. E eu gostaria de colocar aqui uma frase que é do nosso querido Padre Haroldo que nos deixou, né, o amor exigente. Padre Haroldo desencarnou ano passado e nos deixou esse legado maravilhoso, né? E ele era um iluminado. Ele morreu com mais de 90 anos, aliás, acho que ele já tinha 100 anos quando morreu. E ele é uma das pessoas, eu não sou católica, mas ele é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na vida. E ele diz assim, no livro dele: para se chegar ao oásis, é necessário passar pelo deserto. Muitas vezes, quem precisa levar os filhos ao deserto são os pais, por mais difícil que seja. E é verdade. Você ver um filho sofrendo é muito doído, mas às vezes o aprendizado só vem com o sofrimento. Nós sabemos disso. Se não vier pelo amor, vai vir pela dor. É assim que funciona. Aqui nós temos, né, Padre Haroldo. Padre Haroldo recebeu aqui em Taubaté uma homenagem uns anos atrás, há bastante anos atrás. Ele se tornou um cidadão taubatiano e nós homenageamos ele. E tem uma frase ali do lado que diz: só amor, medo de nada. Ele dizia isso e é verdade, sabe? Quando você tem amor, o amor verdadeiro, não é esse amor que a gente julga, não é esse amor que está sempre... eu não sei nem como explicar, mas a gente tem um amor que a gente sempre vincula alguma coisa. Ah, eu amo, mas eu não gosto que tenha... Não, é aceitar o outro como o outro é, né? Não quer dizer que eu concorde com isso, não quer dizer que na minha casa vai ser feito isso, né? Vai ser aceito desta forma, mas é esse amor que eu acho que nós ainda não aprendemos, né? E quando nós temos essa ligação de amor com o poder superior, né? Deixar na mão do poder superior aquilo que eu não posso modificar, como diz a oração da serenidade, nós nos tornamos pessoas melhores, nós nos tornamos livres de medo, porque nós sabemos que tudo está na mão de Deus, tudo. Mas existem coisas que eu preciso fazer, né? Tudo está na mão de Deus, mas desde que eu faça a minha parte. A minha parte eu não posso deixar para ninguém fazer, nem para ele, né? Então eu acho que isto, eu gostaria de deixar essa frase, porque essa frase é uma frase de reflexão maravilhosa. E só para que a gente possa, né, nesse momento, pensar um pouquinho e falar sobre a terceira semana, que é a reflexão do princípio crise, né? Eu e a sociedade. A gente pode lembrar sempre que a sociedade são os meios de comunicação, são o que está ao nosso redor, né? A igreja, a escola, qualquer tipo de sociedade fora da nossa casa, fora da nossa família. Isso é que a gente chama de sociedade. Então, umas perguntas para que se possa meditar um pouquinho, refletir um pouquinho e ver no que a gente não está fazendo a nossa parte, né? E o que a gente pode fazer para melhorar isso. Percebo quais crises estão presentes na comunidade em que eu vivo. Tem uma crise presente ali, eu percebo,
ou não percebo, ou eu não estou querendo perceber. Como posso ajudar? Se eu estiver percebendo, como é que eu posso ajudar a solucioná-las? Tenho consciência de que meus recursos como cidadão e que posso interferir a fim de que aconteçam mudanças positivas? Vou reler. Tenho consciência de meus recursos como cidadão e que posso interferir a fim de que aconteçam mudanças positivas? Às vezes são pequenas ações, sabe? Às vezes a gente não precisa mudar ou ter ações muito radicais. Eu acho que uma das coisas importantes para a gente é fazermos a nossa parte na sociedade, independente se o vizinho faz, independente de que qualquer outra pessoa faz. Eu não jogo lixo na rua, independente de quem jogue. Né? Porque às vezes eu não vou fazer porque o outro não faz. Não, mas eu tenho que fazer a minha parte tem que ser feita. E o que eu posso melhorar? Né? Eu vejo muitas vezes, até para refletirmos, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas reclamarem, né? Eu moro num condomínio de apartamentos, e o que eu mais vejo são pessoas reclamando que as coisas não estão boas, que devia fazer isso, que devia fazer aquilo. E quando você faz uma reunião de assembleia, né, uma assembleia para ser definidos todas as mudanças, as coisas que serem voltadas para um bem comum, né, democraticamente, que tem que ser, aparece meia dúzia de gato pingado. Né? De 56 apartamentos aparecem 10. E as pessoas continuam reclamando. E aí esses 10 tomam uma decisão em comum, entram em votação, seja lá o que for, e os 46 que não vieram reclamam e querem saber por que mudou. Percebe? Isso é apenas um exemplo, tá? Que eu vejo muito de perto. Eu acho que a gente precisa saber, tá, eu não posso resolver, mas eu posso participar de alguma coisa para resolver. Eu posso dar a minha contribuição, ou eu posso ir lá só para ouvir, para saber se eu tenho alguma ideia. Entende? As pessoas precisam se envolver mais nos problemas, né? Trabalhar como voluntário. Você tem uma série de coisas que a gente pode fazer em prol de uma sociedade melhor, né? Nós hoje começamos a melhorar a nossa sociedade lá fora quando nós melhoramos a nossa família, a nossa pequena sociedade. Por isso que é importante que os nossos filhos possam serem responsabilizados por seus atos, porque é isso que vai ser cobrado na sociedade. Por que é que tem tanta coisa errada na sociedade hoje? Porque tem muito pai e mãe passando a mão na cabeça dos filhos que fazem coisas erradas dentro de casa, e dentro de casa pode, lá fora também pode. Então, a gente precisa começar a pensar muito nisso, melhorando a mim primeiro, minha família, minha vizinhança, né? Meu condomínio, meu bairro, minha cidade, meu estado, meu país. Como é que eu melhoro o meu país? Eu começo comigo. Nunca vai ser lá de cima. Não adianta culpar o presidente, não adianta culpar o governador, o prefeito. Vão ter coisas que a gente não vai poder mudar, que a gente vai reclamar e não vai poder mudar, mas aquilo que eu puder mudar, eu tenho que mudar. Ou ajudar a mudar, ou me envolver de alguma forma para poder ajudar. É isso quando a gente fala da sociedade, né? Da sociedade como um todo.
da sociedade como uma grande família, vamos dizer assim, né? Uma grande família que vai se unir de alguma forma e chegar a um lugar melhor. Não adianta, nós não vivemos sozinhos, né? Nós dependemos uns dos outros. E quando eu faço o bem comigo para o outro faz com ele para mim e para o todo. Então isso é muito importante. Gente, era isso que eu queria conversar um pouquinho hoje. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Continuo estando à disposição. Se alguém precisar de algum acolhimento, pode me buscar no WhatsApp, ou a mim, ou ao Enzo. Estamos à disposição até que passemos essa crise, né, da pandemia, e assim que pudermos voltar às nossas reuniões presenciais, estaremos lá. Prazer enorme, morrendo de saudades de cada um de vocês. Beijo e até!